Capítulo 5. Sara! Me espera! Sara parou no cruzamento e esperou seu irmão, que corria em sua direção a toda velocidade. Sara! Você tem que vir comigo! É incrível! Ah, claro! Pensou a menina, lembrando o último item incrível que Jason tinha lhe mostrado. Era uma rata de celeiro que Jason tinha apanhado na armadilha que havia preparado. A última vez que eu verifiquei, ela estava viva. Como havia garantido para sua irmã. Por 2 vezes, Jason havia apanhado Sara de surpresa e conseguido que ela olhasse para dentro de sua carteira de escola, onde a menina tinha encontrado um pássaro inocente ou um rato que caíra atingido por Jason e seus comparsas, eufóricos e ansiosos para usar os novos rifles de ar comprimido que tinham ganhado no Natal. O que acontece com os meninos? Perguntou-se Sara, cansada enquanto esperava por Jason que diminuíra o seu passo quando viu que a irmã tinha parado para esperar. Como é possível que sintam prazer em ferir bichinhos indefesos? Se fossem eles que caíssem numa armadilha, não acho que gostariam tanto. Antes, as travessuras de Jason eram menos macabras e às vezes até divertidas, mas agora tomaram um vulto muito cruel. Sara esperou no meio de uma estrada tranquila que Jason a alcançasse. Ela conteve um sorriso ao lembrar-se de outra engenhosa maldade que Jason havia cometido, que era em apoiar a cabeça sobre a mesa, escondendo um vômito de borracha reluzente, e então elevar sua cabeça e mostrar seu repugnante prêmio quando a professora parou perto dele fitando-o. A Sra. Johnson tinha saído correndo da sala em busca do zelador para limpar a porcaria, mas ao voltar, Jason disse-lhe que limpara ele mesmo. A Sra. Johnson se sentiu tão aliviada que não lhe fez qualquer pergunta. A boa mulher deu até permissão para Jason ir para casa. Sara ficara surpresa com a ingenuidade da Sra. Johnson, que não havia estranhado o vômito, o qual tinha uma aparência fluida, viscosa, formando uma poça em uma mesa curiosamente bem inclinada. Claro que a Sra. Johnson não estava tão acostumada a lidar com as traquinagens de Jason como Sara, e ela reconheceu que seu irmão tinha conseguido enganá-la mais vezes nos dias em que ela era ingênua, mas já não conseguia mais. Agora, Sara conhecia bem Jason. Sara! Jason gritou animado e ofegante. Não precisa gritar, estou a 2 metros de você. Disse Sara. Desculpa! Jason engoliu um seco enquanto tentava recuperar o fôlego. Sara, você tem que vir. Salomão está de volta! Quem é Salomão? Sara perguntou, lamentando no ato ter perguntado. Ela não queria mostrar qualquer interesse nos assuntos de Jason. Ora, Salomão, um pássaro grande que fica no caminho de Tucker. Nunca ouvi falar de nenhum pássaro gigante no caminho de Thacker. Disse Sara, fingindo indiferença. E não me importo com seus pássaros estúpidos, Jason. Não é um pássaro estúpido, Sara. É gigantesco. Você tem que vê-lo. Billy diz que é maior que o carro do pai dele. Vai, Sara, vem logo. É impossível que um pássaro seja maior que um carro, Jason. Te garanto que é. É só você perguntar pro pai do Billy. Ele disse um dia, voltando pra casa de carro, ele viu uma sombra tão grande que pensou que era um avião passando por cima dele. A sombra cobriu o carro inteiro. Mas não era um avião, Sara. Era o Salomão. Sara admitiu que o entusiasmo de Jason por Salomão já começava a irritá-la. Tá, vou vê-lo outro dia, Jason. Tenho que voltar pra casa. Venha vê-lo, Sara. Por favor. Salomão não vai poder estar lá outro dia. Você tem que vir agora. A insistência de Jason começava a preocupar Sara. Não costumava ser tão insistente. Normalmente, quando sentia que Sara não estava disposta a render-se ao seu chamado, desistia na esperança de pegá-la desprevenida em outra ocasião.
Sabia por experiência que quanto mais ele insistisse com algo que sabia que ela não queria fazer, mais ela se manteria firme em seus calcanhares. Mas desta vez era diferente. Jason mostrou um interesse que Sarah não tinha visto antes. Então, para a surpresa e alegria de Jason, ela atendeu ao seu pedido. Tudo bem, Jason. Onde está esse pássaro gigante? O nome dele é Salomão. Como você sabe o nome dele? Foi o nome que o pai do Billy deu pra ele. Disse que é uma coruja. E que as corujas são sábias. Assim, ele deveria ser chamado de Salomão. Sarah se esforçou em seguir Jason, que andava apressadamente. Ele está muito animado com essa coruja. Isso é estranho. Ela pensou. Ele está aqui em algum lugar. Ele vive aqui. Sarah achou graça da segurança que demonstrava Jason, sabendo que, na maioria das vezes, seu irmão não tinha a menor ideia do que estava falando. Mas ela costumava seguir o jogo, fingindo não ter notado. Era mais fácil. Olhou para as árvores despojadas de folhas e cobertas de neve. Eles caminharam ao longo de um muro frágil, ao longo de um pequeno caminho na neve traçado por um cão de pista que aparentemente havia passado pouco antes deles. Sarah não passava por este caminho quase nunca no inverno. Estava longe de ser o jeito que costumava voltar para casa depois da aula. No entanto, no verão, Sarah passou muitos bons momentos lá. Ela continuou a avançar, observando todos os lugares com que estavam familiarizados, feliz por refazer aquele caminho. A melhor coisa dessa trilha, Sarah pensou, é que ela está geralmente deserta. Não passam carros, nem vizinhos. É uma estrada muito tranquila. Deveria vir aqui mais vezes. Salomão! Gritou Jason, e Sarah teve um sobressalto porque não esperava ouvi-lo gritar. Não grite, Jason. Se Salomão estiver aqui e ouvi-lo gritar, ele vai embora. Tenho certeza que é aqui. Ele mora aqui. Se ele tivesse fugido, teríamos visto. Ele é enorme, Sarah. De verdade. Sarah e Jason adentraram no bosque, passando por baixo de um arame farpado, enferrujado, remanescente de uma cerca velha e raquítica. Moviam-se devagar, testando o caminho, pois eles sabiam que poderiam ser enterrados sob a espessa camada de neve que atingia seus joelhos. Ai, Jason, estou com frio. Falta pouco, Sarah. Não desista agora, por favor. Sarah concordou em avançar, mais por curiosidade do que por causa da insistência de Jason. Tá bom, só mais 5 minutos. Gritou Sarah, afundando até a cintura em uma vala que estava escondida sob a neve. A neve fria e úmida foi filtrada através do casaco e da blusa de Sarah, umedecendo-lhe a pele. Agora chega, Jason, estou voltando para casa. Jason ficou desapontado por não ter encontrado Salomão, mas a irritação de Sarah compensava esse desapontamento. Poucas coisas lhe agradavam mais do que ver sua irmã louca. O menino soltou uma gargalhada quando viu Sarah bater a neve sob a roupa molhada. Você acha isso engraçado, não é, Jason? Certamente inventou toda essa história de Salomão só para eu ficar molhada e pegar uma gripe. Não podendo parar de rir, Jason fugiu deixando para trás Sarah. Por mais que se divertisse em enfurecer Sarah, ela sabia por experiência que era preferível manter uma distância segura. Não, Sarah! Salomão existe sim! Você vai ver! Ah, claro. Replicou Sarah. Mas por alguma estranha razão ela sabia que Jason estava dizendo a verdade. Capítulo 6. Sarah não conseguia se lembrar de qualquer momento que fosse fácil se concentrar no que acontecia na sala de aula. Ela há muito tempo concluía que a escola era um lugar muito chato. Mas naquele dia, sem exceção, foi o pior que Sarah teve que suportar. Não conseguia se concentrar no que o professor dizia, ficava pensando no bosque.
Quando finalmente tocou o sinal, Sara colocou a mochila em seu armário e se dirigiu para a floresta. Devo estar louca. Murmurou para si mesma enquanto estava entrando no bosque. Deixou suas pegadas profundamente impressas na neve. Estou procurando uma coruja estúpida que provavelmente nem existe. Bom, se eu não conseguir encontrá-la imediatamente, vou embora. Não quero que Jason saiba que estou interessada nesse pássaro. Sara parou e escutou. O silêncio era tão denso que até mesmo podia ouvir sua própria respiração. Ela não ouviu nenhum animal, nem pássaro ou um esquilo que seja. Nada. E se não fosse as pegadas que Jason, ela e o cachorro tinham deixado lá no dia anterior, Sara teria pensado que era o único ser vivo do planeta. Era um belo dia de inverno. O sol parecia forte durante a noite e a úmida camada de neve brilhava enquanto lentamente derretia. Tudo brilhava. Normalmente, um dia assim faria Sara se sentir alegre. Não havia nada melhor do que caminhar sozinha, perdida em pensamentos em um dia tão bonito como este. Mas ela estava com raiva. Esperava encontrar facilmente Salomão. A perspectiva de ir para o bosque e encontrar a ave misteriosa havia sim despertado seu interesse, mas no momento, ficar sozinha lá, submersa até os joelhos na neve, fazia Sara sentir-se ridícula. Ai, onde se meteu essa coruja? Ah, quem se importa? Vou para casa. Desapontada, Sara parou no meio do bosque, se sentindo irritada, oprimida e um pouco confusa. Começou a refazer seus passos para deixar a vegetação pelo mesmo lugar que tinha entrado e parou para pensar que talvez chegasse antes em casa se atravessasse o prado e tomasse um atalho, como costumava fazer nos meses de verão. Claro que o rio estava congelado. Talvez pudesse passar num lugar estreito, pensou, atravessando por baixo de uma cerca rudimentar. Sara ficou chocada ao ver que se sentiu desorientada no inverno. Ela já tinha cruzado centenas de vezes esse caminho. Era o prado em que seu tio colocava o cavalo para pastar durante os meses de verão. Mas tudo era muito diferente, porque os valores de referência que eram utilizados por Sara estavam enterrados sob a neve. Lá o rio estava completamente congelado e coberto por uma camada de neve de várias polegadas de espessura. Sara fez uma pausa, tentando lembrar onde era o ponto mais estreito do rio. Subitamente, ela sentiu o gelo ceder e antes que pudesse reagir, caiu de costas sobre a precária capa de gelo e a água do rio gelado rapidamente encharcou suas roupas. Sara recordou a viagem maravilhosa que tinha feito há algum tempo atrás, flutuando de barriga para cima no rio, e teve um breve pânico ao pensar que poderia repetir a experiência, mas dessa vez as águas geladas a transportaria rio abaixo, em direção à morte certa. Você esqueceu-se que não pode se afogar? Perguntou uma voz amiga de um local acima da cabeça de Sara. Quem é você? Sara perguntou, olhando ao redor, procurando nas árvores nuas e estreitando os olhos contra o brilho do sol, refletido na neve ao redor do terreno. Seja lá quem for, por que não me ajuda a sair daqui? Pensou, prostrada no gelo que começou a quebrar, temendo que o menor movimento pudesse ceder sob seu peso. O gelo irá sustentá-la. Fique abaixada de joelhos e então rasteje até aqui, falou seu amigo misterioso. Sem olhar para cima, Sara foi lentamente se pondo de joelhos. Então, cautelosamente, começou a rastejar em direção ao lugar de onde vinha a voz. Sara não quis falar. Não era o momento certo. Estava encharcada, dormente de frio e com raiva de si mesma por ter cometido tal disparate. Tudo que a preocupava naquele momento era ir para casa e trocar de roupa antes que sua família encontrasse a sua roupa pingando. Eu tenho que ir, disse Sara. Entrecerrou os olhos contra o sol e olhou em direção ao ponto onde pensou que tinha ouvido a voz. Então começou a refazer seus passos, tremendo e com raiva por ter tomado a decisão estúpida de atravessar o rio.
De repente ela percebeu algo, Ei, como você sabe que não posso me afogar? mas ninguém respondeu a pergunta. Onde você está? Ei, você, onde está? Gritou Sara. Nesse instante, um pássaro gigante que ela nunca tinha visto voou de uma árvore, subindo pelo ar, circulou no prado e no bosque, desaparecendo na direção do sol. Sara ficou chocada, olhando para o céu com os olhos fechados para evitar o sol deslumbrante. Ai, Salomão! Capítulo 7. Sara acordou na manhã seguinte e, como sempre, enrolou-se nos cobertores, recusando-se a enfrentar um novo dia. De repente, lembrou-se de Salomão, Salomão! pensou ela. Será que eu o vi ou eu sonhei? Mas, já desperta, lembrou de ter voltado para o bosque depois da escola em busca de Salomão e de como o gelo cedeu sob seu peso. Não, Salomão, você não é um sonho. Jason estava certo. Você é real. Sara sorriu quando ela se lembrou de como Jason e Billy gritaram enquanto entravam bosque adentro em busca de Salomão. De repente, começou a sentir o nervosismo que experimentava a cada vez que pensava em Jason se intrometendo em sua vida, oprimindo-a. Não direi nada nem ao Jason nem a ninguém que vi Salomão. É meu segredo. Pensou ela. Sara lutou durante todo o dia para prestar atenção a seus professores. Ela não parava de pensar sobre o bosque resplandecente e o pássaro gigante e a magia. Será que é verdade que o Salomão falou comigo? Perguntou-se. Teria sido minha imaginação? Talvez eu estivesse atordoada por causa da queda. Talvez eu estivesse inconsciente sonhando. Será que isso aconteceu realmente? Sara estava ansiosa para voltar ao bosque para confirmar se Salomão existia realmente. Quando finalmente soou o último sino, Sara parou em seu armário para guardar seus livros e sua mochila. Era o segundo dia que Sara não estava carregando todos os seus livros para casa. Ela tinha descoberto que o fato de estar carregada de livros a protegia de seus colegas intrometidos. Os livros eram uma barreira que impedia que seus companheiros frívolos e brincalhões se aproximassem dela. Mas Sara não queria nada impedindo seu caminho. Sara saiu pela porta da frente da escola como um tiro e foi para o caminho de Tecker. Quando ela saiu da estrada e se dirigiu para a trilha de Tecker, viu uma coruja gigante no topo de um poste à vista de todos. Quase lhe deu a sensação de que ela estava a esperando. Sara ficou surpresa ao encontrar tão facilmente Salomão. Ela que havia passado muito tempo olhando e procurando essa coruja fugidia e misteriosa, agora deparava com ela, sentada ali calmamente em cima do muro, como se tivesse estado sempre lá. Sara não sabia como abordar Salomão. O que faço agora? Ela se perguntou. Parece estranho me aproximar dessa coruja gigante e simplesmente dizer: Olá, como vai você? Olá, como vai você? Perguntou a gigante coruja. Sara saltou para trás e Salomão deu uma gargalhada. Não queria assustá-la, Sara. Como você está? Bem, obrigada. É que não estou acostumada a falar com corujas. É uma pena, disse Salomão. Alguns dos meus melhores amigos são corujas. Sara começou a rir. Você é engraçado, Salomão. Salomão? Respondeu a coruja. Salomão é um nome bonito. Sim, eu acho que eu gosto. Sara corou envergonhada. Ela tinha esquecido que ninguém os tinha apresentado. Jason tinha dito a ela que a coruja chamava Salomão, mas que tinha sido o pai de Billy que havia escolhido esse nome. Desculpe, deveria ter perguntado o seu nome. Bem, eu nunca pensei sobre isso. Mas Salomão é um nome bonito.
Eu gosto. Nunca pensou nisso? Quer dizer que você não tem um nome? Não. Sara não estava acreditando no que ouvia. Como é possível que você não tenha um nome? Vai ver, Sara, que são as pessoas que necessitam colocar um rótulo sobre as coisas. Nós sabemos quem somos, por isso não damos importância aos rótulos. Mas eu gosto do nome Salomão. E já que você está acostumada a chamar uns aos outros pelo nome, sinto-me bem que me chame assim. Sim, eu gosto do nome Salomão. A partir de agora, me chamarei Salomão. Salomão parecia tão feliz com seu novo nome que Sara parou de sentir-se envergonhada. Além disso, era muito agradável conversar com essa coruja. Você acha que eu devo contar às outras pessoas sobre você, Salomão? Talvez, mas no devido tempo. Então você acha que por enquanto devo guardar segredo, né? É melhor fazê-lo por um tempo. Então você pode pensar sobre o que dizer. Ah, claro, seria bem tonto dizer aos outros: tenho um amigo coruja que conversa comigo sem mover os lábios. Deixe-me salientar que as corujas não têm lábios, Sara. E Sara desatou a rir. Você sabe o que eu quero dizer, né, Salomão? Como você consegue falar sem mexer a boca? E como é que eu nunca ouvi alguém por aqui falando de você ou com você? Ninguém aqui jamais ouviu falar de mim. E o que você ouve não é o som da minha voz. Você recebe meus pensamentos, Sara. Não estou entendendo. Eu te ouço. Parece que me ouve, e é verdade, mas não me ouve com os ouvidos. Não é como você ouve as outras coisas. Então se levantou um vento gelado em volta deles, e Sara ajustou o cachecol ao redor do pescoço e puxou o gorro sobre os ouvidos. Está prestes a escurecer, Sara. Continuaremos a falar amanhã. Pense sobre o que conversamos. Hoje à noite, quando você sonhar, você vai perceber que pode ver. Mesmo fechando seus olhos, vê seus sonhos. Então, se você não precisa de olhos para ver, você não precisa de ouvidos para ouvir. E antes que Sara tivesse tempo de retrucar que os sonhos são diferentes da realidade, Salomão disse: Goodbye, Sara. Que dia esplêndido, não é verdade? Com estas palavras, a coruja levantou o voo e, balançando suas asas poderosas, subiu acima do bosque, da cerca e de sua minúscula amiga. Você é gigantesco, Salomão, pensou Sara. Ela lembrou as palavras de Jason. É enorme, Sara, venha e veja. Quando Sara começou sua jornada para casa em meio à neve, lembrou que Jason a havia levado praticamente arrastada para o bosque, andando tão rápido por causa de sua impaciência que foi um custo para Sara segui-lo. Estranho, pensou Sara. Jason fez tanta questão que eu visse essa coruja gigante e agora já faz 3 dias que ele não toca no assunto. Acho que ele e o Billy não vêm aqui todos os dias à procura de Salomão. É como se já o tivessem esquecido. Tenho que perguntar a Salomão amanhã o que ele acha disso. Ao longo dos próximos dias, Sara se dizia muitas vezes: tenho que perguntar a Salomão o que ele acha disso. Costumava levar um pequeno caderno no bolso onde tomava nota das questões que queria discutir com ele. Para Sara, era como se não houvesse tempo suficiente para falar com Salomão todas as coisas que queria dizer. O curto espaço de tempo entre o abandono da escola e quando ela devia voltar para casa para fazer sua lição antes que sua mãe retornasse do trabalho era pouco mais que 30 minutos. Não é justo, pensava Sara. Passo o dia todo com professores chatos que não têm 1/10 da inteligência de Salomão e uma parca meia hora com o professor mais inteligente que existe no mundo. Professor, é isso mesmo. Tem um professor que é uma coruja. Ai, tenho que perguntar a Salomão o que ele acha disso.